Olá pessoal, meu nome é William. Hoje eu vou falar para vocês do T-Linux sobre visualização de dados com Dash Builder. Agradeço a organização do T-Linux pela oportunidade, pelo espaço e espero que durante a apresentação eu possa compartilhar com vocês sobre essa área espetacular que é a visualização de dados utilizando essa grande ferramenta que é o Dash Builder. Então, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é William. Eu sou formado na Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos em 2010 e foi uma graduação em banco de dados. Então, o curso foi focado em dados. Aí vem meu interesse por trabalhar com isto, né? Hoje eu, felizmente, trabalho com visualização de dados em função dessa formação primária minha. E hoje eu sou um software engineer na Red Hat, trabalhando primariamente no desenvolvimento do Dash Builder, mas também em todo o sistema aqui, né, que é um conjunto, um umbrella de ferramentas nossa para automação de processos. Já falo um pouquinho mais disso. E também colaboro com o Jug aqui na minha região, né, um grupo de usuários Java, né, na região do Vale do Paraíba, que é no interior de São Paulo. Sou colaborador de um grupo de dados abertos aqui também na nossa cidade, que é o SJC Digital. Escrevo bastante e já palestrei em diversos lugares, um deles inclusive é o Fizzly, foi em 2012 se não me engano, falando sobre Java e JavaFX. E por fim, sou muito apaixonado por software livre, open source e dados abertos, então o meu GitHub é /jesuino. A nossa agenda hoje é primeiramente dar uma luz sobre o que são dados, informações, conhecimento e falar como você trabalha com dados para visualizar eles. Então eu vou apresentar a ferramenta Dash Builder e os conceitos raiz dele e como você pode trabalhar com dados dentro da ferramenta. Aí vou falar como você porta o que você criou para um ambiente de nuvens utilizando Dash Builder Runtime e por fim vou executar um demo para que vocês tenham uma ideia mais sólida de como é a ferramenta. O mais importante na hora de visualizar dados é entender o que são dados em si. Bem, o dado sozinho ele é só o registro de um fato coletado de um ambiente. 42, azul, sim, não, verde, isso são dados. A informação ela aparece quando você começa a dar contexto para um dado. Por exemplo, o céu está azul, vai fazer 42 graus hoje, a umidade do ar está em 10%. Então a informação são os dados quando eles estão dentro de um contexto. O conhecimento, por outro lado, ele não está implicitamente nos dados. Ele é uma coisa que são conclusões que a gente tira através da análise da informação que a gente construiu com os dados. Então, por exemplo, você pode ver uma umidade de ar baixo e pode imaginar que então a gente vai ter um problema respiratório naquela região em função da umidade do ar estar baixo. Isso é um conhecimento, isso não está ali nos dados. Os dados, a informação não está te dizendo explicitamente isso, mas você analisando outras fontes de dados, ligando elas, você chega a um conhecimento. E qual que é o nosso problema, entre aspas, como que é o mundo hoje? A gente tem um mundo viciado em dados, né? Você, quando você está navegando na internet, seus dados estão sendo coletados o tempo todo. Quando você está fazendo scroll no Twitter, ou imagino também com o Instagram, se você parar um pouco com o mouse em cima de um tweet ou de uma foto, ou ficar olhando para aquela foto, tudo isso é importante para que depois esses dados se tornem, sejam utilizados para treinar máquinas, né, através de machine learning, que é outro assunto que a gente não vai abordar aqui, mas também que depois a gente possa visualizar. Por exemplo, muitos dos usuários eles param mais em tweets sobre calçados. Então esse tipo de conhecimento que você tira dos dados, ele é valioso para empresas, ele é valioso para quem quer construir por exemplo, uma cidade mais inteligente com dados abertos, ou para uma empresa que ela quer vender mais. E o nosso problema aqui é que são muitos dados, né? E os dados em si eles são meio crus, né? Há muitas ferramentas que trabalham sobre os dados que são retirados de uma fonte, só que a partir do momento que eles são retirados, idealmente a gente vai organizar eles em um chamado conjunto de dados. O conjunto de dados é quando você pega várias dessas informações e colocam elas todas juntas e organizam ela de forma tabular, ou seja, como se fosse uma planilha aí do Excel ou um CSV puro, né, ou qualquer outra forma que você pode deixar ele de forma tabular. Esse é o conjunto de dados.
E cada linha dessa tabela, né, dessa tabela que você criou, vai conter os dados. E as colunas são as dimensões dos dados. Por exemplo, se eu tenho os dados de meteorológicos de uma cidade, você pode ter uma coluna que é a umidade do ar, outra coluna que é o volume de chuva, enfim, cada coluna desse dado então vai ter uma dimensão, uma forma de você olhar para aquilo que os dados são os dados meteorológicos, são várias formas de você olhar para ele. Um, e utilizando essas colunas a gente constrói a informação e para analisar a informação a gente constrói o conhecimento. Só que como a gente analisa as informações, a análise de informação ela é uma coisa já que é feita há anos, desde o início, né, da computação, nos anos 60, 70, você já tem material sobre como analisar as informações que estão nos dados. Então, para isso a gente utiliza ferramentas como Dash Builder, que vão pegar os conjuntos de dados e vão criar visualizações. Mas como exatamente isso é feito? Bem, você então vai retirar esses dados do seu sistema em produção, seja um sistema interno, seja um sistema público, você vai ficar sempre retirando esses dados e vai organizar eles em um dataset. Só que aí esse dado em si, ele só vai começar, você só começar a tirar informação quando você conseguir, por exemplo, agrupar eles, né? Então se você tem lá 1 milhão de dados e cada linha significa uma coisa, essas linhas sozinhas elas não vão te dar informação, elas vão te dar uma informação muito específica, só que o agrupamento ele é muito importante para você tirar informações mais ricas. Então, por exemplo, digamos que você tem um dataset que tem o salário de todos os funcionários da empresa, só que daí você percebe, né, com um aumento crescente de pessoas falando sobre equidade, você deixar os salários iguais por gênero. Então, para você ver como está a sua empresa, você pode então pegar essa média de salário e agrupar eles por gênero. Ou seja, você pegou lá vários dados do funcionário, um deles era o salário, né, um dataset de dados do funcionário, você agrupou ele por gênero e a partir disso você conseguiu ver se há uma disparidade de salário entre o gênero ou não. Outra forma de agrupar os dados é você ter todas as vendas da empresa, são várias linhas de vendas, vendeu produto para cliente X, produto para cliente Y, só que daí a partir desses dados de vendas você possa agrupar então por país, para poder saber se as vendas estão indo melhor em um país ou em outro país. O agrupamento é muito importante, só que na visualização dos dados também é interessante você possibilitar que o usuário possa filtrar. Então digamos que você está pensando em investir em um continente específico e aí você quer analisar as vendas daquele continente. Isso seria o filtro. Então, digamos que você tem um gráfico com todas as vendas por país, aí você fala assim, eu quero ver só os da Ásia agora. Então você clica no botão filtra e a partir disso você consegue ter uma visualização melhor dos dados para aquele continente. E digamos que também no caso de média de salário você consiga agrupar, bacaninha. Digamos que você queira agrupar por área. Por exemplo, vamos ver se no RH tem uma disparidade. Vamos ver se na área de TI tem uma disparidade. Para isso você pode ir filtrando os dados. E a partir do momento que você tem o agrupamento e filtro, outro ponto que seria interessante para deixar que o usuário possa navegar na visualização dos dados na busca de conhecimento é você possibilitar que ele vá mais para dentro da informação, né? Faça um drill down, que é o termo que se utiliza geralmente. Então, digamos que você tem lá no gráfico lá um ponto de um país que você acabou de descobrir que esse país ele teve uma queda gigante nas vendas, né? Você viu no seu gráfico lá. E a partir do momento ali, não pode parar a sua visualização ali, né? Você já filtrou, você foi para dentro de um continente, né? Viu um continente estava caindo, foi lá para dentro filtrando e descobriu que teve uma queda em um país específico. Você pode então fazer um drill down a fundo só naquele país para descobrir, tentar descobrir por que teve essa queda de vendas. E por fim, uma coisa muito importante na visualização de dados é, a partir do momento que você tem esse conjunto de dados cheio de colunas, você possa então a partir dele criar tabelas pivô, que aí você pode agrupar uma dimensão específica ou criar simplesmente uma tabela para analisar outros aspectos daqueles dados. Enfim, um universo para explorar dados ele é infinito, né? Você tem dado o tempo todo, você mesmo pode, hoje em dia você mesmo pode criar o seu dataset, você pode ter, por exemplo, Arduino, sensor e sair por aí coletando qualidade do ar para criar o seu dataset e colocar na internet em algum lugar.
mas os dados não param de chegar. Inclusive, né, os dados governamentais são outro aspecto também que cresce muito, porque com a informatização do governo, há também sistemas que estão coletando dados sobre os cidadãos. Então, há um movimento de dados abertos para que o governo abra os dados, né? Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem o dados.gov.br, mas a maior fonte de dataset é o Kaggle. Você pode entrar lá que você vai encontrar dataset de muitas coisas, inclusive de Pokémon, de outras coisas da cultura pop também. E um curso que eu recomendo para saber mais sobre essa teoria, ele é curto, no entanto, ele cobre tudo isso que eu falei, é esse curso do Coursera, gratuito. Então, eu falei sobre toda a ideia por trás, mas vou mostrar o que fazer com o Dash Builder. O Dash Builder ele é uma ferramenta que é código aberto e também software livre. A licença dele é amigável para software livre, ou seja, você pode chegar agora no GitHub, clonar ele, buildar ele, mexer nele e tá tudo bem. Você pode também criar uma branch sua e, enfim, trabalhar só nela internamente na sua empresa. Tudo isso é permitido porque é software livre. E o Dash Builder ele existe há muitos anos, há quase 10 anos. Foi no início da década de 2010 ele foi criado e por volta de 2014, 2015 ele foi para dentro de uma outra ferramenta que a gente tem chamada Business Central, e lá dentro ele permite que você visualize dados sobre automação de processos. Então essa ferramenta nossa ela provê ferramentas para você automatizar o processo da sua empresa, e o Dash Builder ele lê os dados da execução desses processos comerciais da sua empresa para criar a visualização. Esse aqui é só um exemplo que vem por padrão, isso aqui não foi criado por um usuário, é o que vem dentro da ferramenta por padrão, mas o Dash Builder está dentro do Business Central para que você possa criar seus relatórios e exportar eles, como eu vou falar mais à frente. Então, como que se começa a entender o Dash Builder? Bem, o Dash Builder ele tem 3 core concepts, ele tem 3 conceitos que são a raiz para você trabalhar com ele. O primeiro é o que a gente já falou, são os datasets. Né? Então, digamos que você tem na sua empresa lá um banco de dados, ou uma planilha, ou um web service. Você usa o Dash Builder então para acessar eles e criar um conjunto de dados. Aí, outro conceito importante do Dash Builder são as pages, né? Que você então tem as páginas onde vão viver os componentes que vão te permitir visualizar as informações dos datasets, que são os displayers. Então, uma página ela pode ter vários displayers visualizando diferentes datasets, e eles podem interagir entre si, como eu vou falar daqui a pouco. E o displayer simplesmente é uma visualização do dado, né? Um exemplo básico é um gráfico de barras, ou poderia ser um gráfico de linhas, ou qualquer visualização maluca que você queira utilizar. Falando mais sobre os datasets, né, é exatamente aquele conceito, são os dados tabulares, e por padrão o Dash Builder suporta Java, SQL, CSV, um servidor remoto que é a integração com o nosso produto, com o nosso projeto também aberto e o produto que a Red Hat oferece, e também Elasticsearch. Mas o mais importante aqui é deixar claro que, por mais que você fale assim, eu utilizo aqui, sei lá, algum banco de dados maluco, alguma coisa que não tem suporte aí, você pode sempre estender o Dash Builder com programação Java. Você senta, implementa só uma classe, né? Então não precisa ser super expert em Java, e a partir dela você consegue construir seu conjunto de dados de forma programática. Eu vou mostrar um exemplo de código daqui a pouco. Então lá dentro do Dash Builder, lá dentro do Business Central, esse é o Business Central, você pode então navegar lá nas ferramentas de administrador e ir para datasets para criar o seu dataset. E quando você cria o dataset, né, cada dataset tem a sua configuração específica. Um exemplo do CSV, você tem que falar o URL, onde está o CSV, aí falar o separador, etc. E quando você cria ele, não parou aí o trabalho. O Dash Builder também oferece por padrão a possibilidade de você fazer cache dos dados. Então, digamos que tem uma fonte que ela é lenta para ser acessada. Você pode então confiar no Dash Builder que ele pode fazer um cache daqueles dados e ficar na memória durante a execução do sistema. Outra coisa também é que você pode configurar os fatores de expiração do cache. Esse é um cache a nível de Dash Builder, ele não é um cache em outro nível, ele é a nível da aplicação Dash Builder. Aí, como eu falei, a gente também então tem páginas, a gente tem uma ferramenta visual para criação de páginas, e você tem aqui os displayers nessa parte do reporting aqui. Tem os componentes que eu vou falar daqui a pouco, mas
O mais importante é que a página em si não é só sobre os displayers. Você pode colocar HTML que você quer dentro dela, você pode colocar outras páginas dentro de uma página mãe, enfim. A página ela é então onde você vai começar a criar a parte visual de tudo. Aí que chega a hora dos displayers, né? Displayers são tudo isso aqui que você vê sobre reporting. São várias formas de visualizar os dados. Por padrão, o Dash Builder suporta tudo que você pode imaginar para relatório, que são gráficos de barra, gráfico de bolha, alguns medidores, alguns filtros, gráfico de linha. Então esse padrão ele já vem dentro do Dash Builder, você não precisa fazer nada. Não... Eu vou falar daqui a pouco uma forma de customizar, mas o Dash Builder, a gente fala assim, out of the box, já suporta bastante coisa, né, bastante configurações dos displayers. E uma coisa muito importante de falar é que um display ele pode filtrar o outro. Então digamos que você tem uma tabela que ela é cheia de colunas e você tem um gráfico mostrando só um dado. Quando você clica naquele gráfico, você pode filtrar ele mesmo, né? Ou usar um componente de filtro, e a partir disso você pode ter uma outra tabela, como eu estou fazendo nesse GIF, com muitos mais detalhes para você ver. Então no caso aqui, né, o gráfico de barra ele mostra só uma informação mais reduzida, mas a tabela mostra uma informação mais expandida para você poder analisar, como eu disse, né, outros aspectos da mesma informação. Tá, assim, quando você cria o dataset, quando você cria um displayer, você arrasta ele para uma página, o Dash Builder te pergunta que coluna você quer mostrar. Isso é muito importante porque isso vai de encontro com as pivot tables que eu tinha mencionado lá atrás. Então você pode ter um displayer, diversos displayers do mesmo dataset, cada um mostrando um aspecto diferente. E por fim, o displayer também ele permite que você atualize ele em tempo real, indo para alguma fonte de dados e sempre trocando a visualização para manter atualizado com uma fonte que você quiser. É claro, se você deixar para atualizar cada 1 segundo numa fonte pesada, vai ficar um pouco lento. Então você tem que ter um pouco de bom senso, mas no geral essa funcionalidade é muito boa. Por fim, se você não gostou de como os gráficos se parecem, se você quer utilizar alguma coisa que não tem ali, o Dash Builder, ele nas versões mais recentes se tornou completamente expansível na parte de visualização. Ele tem agora, a gente trabalhou nos últimos meses em uma API da qual você consegue consumir tudo que está no Dash Builder, que é filtro, agrupamento, etc e tal, e plugar dentro da aplicação. E a parte mais trabalhosa, que seria tratar do dataset, de onde vem os dados, quem criou o dataset, isso você não trabalha, você foca só num bloquinho de visualização, né, que são external components, e utiliza dentro do relatório. E isso foi feito para contribuição, né? Então se você vir a mexer com o Dash Builder e quiser contribuir ou quiser ver o que a gente tem disponível, a gente tem muitas coisas nesse repositório criado por mim, mas algumas delas já estão indo para dentro do Dash Builder devagarzinho, porque quando a gente cria uma visualização, a gente é livre, né? Utiliza qualquer tecnologia. Só que para ela fazer parte do Dash Builder, a gente tem que avaliar se a tecnologia tem uma boa licença, uma licença aberta, se ela não é muito pesada, se ela não é maliciosa, né? Porque como é JavaScript, web, a gente nunca, né? A gente tem que controlar muito bem os pacotes que estão entrando ali dentro do Dash Builder. Ok, então digamos que você terminou o seu trabalho, você fez seu dashboard, e aí você vai falar assim, William, eu preciso ter o JBPM gigante só para visualizar meu relatório. O JBPM é o Business Central, né? Quando eu falo de JBPM, eu estou falando do Business Central também, são meio que sinônimos. O Business Central, ele é muito bom, só que ele é gigante, ele tem criação de processo, ele tem monitoria de processos, você pode iniciar processo dentro dele, você pode trabalhar com regras, pode trabalhar com inteligência artificial, ele é uma ferramenta completa. E se você só está interessado em relatório, você vai então querer executar seus relatórios, obviamente, numa outra fonte de dados. Então o Business Central, o Dash Builder em si, ele tem um esquema que você exporta o seu trabalho para um pequeno zip que depois você pode importar numa ferramenta chamada Dash Builder Runtime, ou importar novamente em outra instalação do Business Central para continuar trabalhando. Então vamos falar sobre o Dash Builder Runtime. O Dash Builder Runtime ele é bem semelhante, ele usa muito do código do próprio Dash Builder, só que ele é bem menor que o Business Central. Por quê? Ele é focado só em executar dashboards. Então, como consequência, a performance dele é bem maior porque ele só faz uma coisa, ele só executa dashboards.
E por ser leve, ser recente, ele é Cloud Native. Então você consegue colocar ele num pequeno servidor de aplicação Java, né, como Audifly. Né? É claro, se usar Docker você não vai ver nada disso, só vai usar um comandinho e vai iniciar ele, Docker ou Podman. E ao fazer isto, você já pode colocar ele num OpenShift, num Kubernetes, enfim, ele é pronto para cloud. Ele não vai ter uma dependência estranha que vai impedir você de criar um container e executar ele no ambiente de cloud. O runtime também, você pode obviamente logar no runtime, no dashboard runtime e ver os seus gráficos, mas ele pode também ser integrado muito fácil dentro de outras aplicações. Então ele tem um modo, que é o que vocês estão vendo aqui, que é Embedded. Esses dois combo boxes que você vê aqui no topo, eles são na verdade outra aplicação e o dashboard runtime está ali dentro. Esse modo é muito interessante porque às vezes você tem uma intranet, você quer colocar um gráfico, um dashboard interativo lá dentro, você não quer falar agora vá para o Dash Builder. Então isso é muito fácil de ser feito utilizando esse modo Embedded. E por fim, você pode instalar múltiplos dashboards nele, você pode ir tacando dashboards aí até quando você entender. É interessante sempre ter uma instalação para um dashboard, porque no ambiente de Cloud Native você deixa, então tendo isso você pode delegar segurança e outros aspectos para o Kubernetes ou para o OpenShift, né? Mas também tem a possibilidade de você instalar multi-dashboards na mesma instalação. Agora vamos para o demo. Eu preparei um demo aqui, ele é focado em mostrar as funcionalidades do Dash Builder. Então, para entender melhor tudo que eu falei, eu estou aqui no Business Central, é uma ferramenta web que está executando no Docker também, no Podman, na verdade. Docker nunca funciona direito aqui, eu uso o Podman, não gosto muito de Docker. E ele tem, como eu falei, ele tem muitas funcionalidades. Mas se você quer trabalhar com Dash Builder, a coisa que você vai fazer é vir aqui nessa engrenagem e procurar por datasets. Então aqui eu criei vários datasets aqui. Alguns deixa eu mostrar aqui. Alguns vão para um arquivo CSV, como esse dataset que é da população mundial, né? Dá para ver a evolução da população mundial, uma timeline. Também tem outro dataset aqui que vai acessar um servidor remoto, né? Que é o servidor de execução de processo, então ele traz muitos dados de lá. E a segunda parte que você vai querer ir no Business Central, se você quer criar dashboards, é no Pages, né, que é o Content Manager. Então você pode ir para a raiz e escolher Pages aqui. Eu criei algumas páginas de exemplo aqui. Então aqui a gente tem uma página que ela está acessando o servidor remoto para pegar esse desenho de um processo comercial, né, para depois desenhar um heatmap em cima. Só que como eu não tenho nenhum dado, não tem nada desenhado. Aqui tem, deixa eu ver, não é isso. Aqui tem um pequeno gráfico que foi criado em coisa de 3 minutos. Foi um dos trabalhos do Coursera, se chegar a fazer, eu criei ele em 3 a 5 minutos, só puxei o CSV lá. E aqui esse gráfico simples, mas ele já mostra para você como está a ideia do aquecimento global no mundo, né? Então foi questão de criar um CSV e arrastar um displayer, que era um gráfico de área, e já consegui ver essa informação aqui. Aqui nos dados eu posso escolher as colunas que eu vou usar, né? Acho que são só mais 4 colunas. Não, são várias colunas, eu escolhi só essas. São as que eu entendi. Então esse é um exemplo bem simples. E falando dos componentes, o External Components, aqui tem um bem recente adicionado, que é um Tree Map. Né? Ele foi feito com JavaScript, ou seja, as tecnologias React, TypeScript. Mas a gente pode ter, por exemplo, outro stack diferente de gráfico, né? Com Vector Charts, que já é outro, é gráfico também, mas já é outra, é um pouco mais moderno do que a gente tem no Dash Builder, e ele tem outra pegada, digamos assim, né? Ele tem outra forma de visualizar, é bem mais bonitinho, inclusive. Enfim, então esse é o Dash Builder, esse é como você cria. Terminando seu trabalho aqui, você pode vir aqui, não vou salvar nada, você pode vir aqui em Data Transfer, Dash Builder Data Transfer, e escolher o que você quer exportar, que ele vai criar um zip para você com o que você escolheu. Esse zip então pode ser importado no Dash Builder Runtime ou novamente aqui dentro do Business Central. Aqui no meu exemplo eu tenho um Dash Builder Runtime com os dashboards que eu já criei. Então eu vim aqui para o Dash Builder Runtime, esse aqui é a raiz dele, eu tenho 2 dashboards, um para um processo comercial chamado Evaluation e outro para um chamado Mortgage, que é um de amortização, etc. de casas. Eu vou usar o Evaluation porque
eu desloguei e caiu minha sessão. Eu vou usar o Evaluation porque ele é bem mais simples, é um processo comercial muito simples, então não vou precisar entrar a fundo em BPM aqui. Então, o Evaluation é um processo comercial fictício de uma empresa onde você tem a evaluation dos funcionários. No caso aqui, o funcionário ele faz a autoavaliação, né? Evaluation, avaliação. Aí depois ele tem uma avaliação do RH e uma avaliação do Product Manager. Esse dashboard que vocês estão vendo aqui, ele está vazio, está meio branco, porque ele é real time. Então, se não tem nada acontecendo, ele fica meio vazio. Então, no caso aqui, eu vou rodar um script que ele vai simular uma empresa com vários funcionários fazendo a avaliação em tempo real, e você pode acompanhar aqui. Então, por exemplo, nesse heatmap aqui você pode ver que muitos funcionários estão fazendo a autoavaliação. Agora tem algumas avaliações que estão no RH, e quando está aqui quer dizer que tem avaliações que ninguém começou a fazer, né? Tem umas pendentes, essa o PM está fazendo, agora algumas pendentes, enfim. Você pode ver onde está mais parado aqui em termos de número, e você pode ver em tempo real quantos estão acontecendo exatamente no último minuto. Então esse é o Dash Builder, esse é um dashboard em tempo real. Aí você fala assim, tá, eu quero criar um relatório, não quero nada de tempo real. Não tem problema, um relatório assim, bem simples, também é possível de criar, né? Ele está indo para a mesma fonte de dados, só que isso aqui é um outro relatório estático, digamos assim, com um gráfico de barra e com os filtros. Então, nada demais. E por fim, você também pode criar painéis que também utilizam o mesmo tipo de dado, né? E pode ver que os processos já foram terminados, né? Só que são painéis estáticos, né? Então, utilizando os mesmos componentes, você pode fazer agrupamento dos dados, tirar a informação que você quer e visualizar com o Dash Builder. Eu coloquei alguns dashboards abertos na internet, então se vocês forem para appcombo.com.br, vocês vão ver que lá tem vários dashboards. Alguns utilizam dados abertos, alguns eu coloquei e já tirei, mas é uma atenção que um que a gente está trabalhando agora é um sobre os óbitos na cidade de Comoro, São José dos Campos. Uma coisa que a gente notou que em agosto, isso com dados abertos, a gente fez um scraper e conseguiu pegar esses dados lá. Em agosto a gente estava tendo até um pouco antes das eleições, inclusive a gente não trabalhou durante as eleições por causa de um apagão um pouco dos dados do coronavírus. A gente ficou um pouco esquecido e a gente não conseguiu os dados. Uma coisa que a gente fez foi esse scraper e arrastando uma coluna ali para cá, e a gente já conseguiu ver aqui, por exemplo, em agosto a gente teve um gigante aumento de óbitos na cidade, né? A gente está em processo de atualizar os dados para os próximos meses, só que a importância aqui do Dash Builder foi possibilitar a gente ver essa informação muito rápida e criar uns relatórios que depois foram utilizados. Outro relatório que a gente trabalhou recentemente foi sobre as queimadas no Brasil. Também não está atualizado, né? Faltaram dos 3 meses recentes, mas a gente queria saber se realmente as queimadas estavam altas no Pantanal. E realmente, se vocês olharem aqui no Dash Builder, né, esses dados vêm lá do INPE, são dados captados via satélite. Vocês podem ver que no último ano o Pantanal teve um aumento gigante de focos de queimada, né? Então o Dash Builder ele auxiliou a gente muito para visualizar dados que não são de processos comerciais, são dados abertos. Então vocês podem acessar depois a ferramenta. Se tiverem dúvidas, podem me enviar pelo GitHub ou comentar esse vídeo que eu vou estar de olho. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha transmitido a ideia para vocês, transmitido o que é a ferramenta. Tem alguns links de referência aqui nos slides. Basicamente o JBPM, que é aquela ferramenta que eu criei o dashboard e mostrei para vocês. O código fonte do Dash Builder ele é aberto, como eu falei, vocês podem ir lá forcar totalmente Java, né? Uma parte em JavaScript, só que o mais importante é que ele é aberto, você pode ver os bugs também no Gira, né? Todos os links estão aqui no repositório. E se quiser ir mais a fundo sobre automação de processos e sobre criar relatórios para a automação de processos usando o JBPM, né, que é o Business Central, como eu falei, eu uso os dois como sinônimos, vocês podem dar uma olhada nesse vídeo do YouTube aqui embaixo. Pessoal, muito obrigado e tenham um bom evento.